Os aviões. Caralho, não fazia ideia disso. Porra, a extrema-direita produz consenso como ninguém, cara. E acho que falta cara de pau também, cara. É óbvio que o jogo tá arrendado pra eles. Deixa os caras... Que nem, porra, o filho da puta do Bolsonaro. Bom dia, sejam bem-vindos ao PPG, hoje na Three Monkeys. Outro dia, saí do Meia, peguei um trem até Japeri. Nós hoje estamos aqui com o Matheus Sodré. O Figueiredo falou bom dia, eu não bebo de dia, não. É boa tarde já. Bom dia. Ele tá mentindo pra vocês. Matheus Sodré, seja bem-vindo ao PPG. Obrigado, galera. Por que você não me apresenta? E eu digo que você é certo ou não? Se tá certo ou não. Vamos lá. Matheus Sodré Eu já sei a idade dele, já. tem 30 anos, fez 30 anos semana passada, né? Parabéns pra mim. É criador de conteúdo, carioca, botafoguista para um caralho, formado em publicidade e propaganda pela ESPM, né? Trabalhou em produtoras aí de audiovisuais em gerais e hoje em dia cria conteúdo sobre as coisas que ele quer falar nas redes sociais. Tecnologia. Foi uma boa É isso, apresentação? foi bom, cara. Hoje em dia eu trabalho com pesquisa cultural no geral, né? Então eu falo tanto de futuro quanto de cultura, comportamento, tecnologia. Eu trabalho muito nesse meio de caminho dessa figura que faz um trabalho de comunicador, criador de conteúdo e ganha a partir de publicidade com isso, mas cujo corpo do trabalho está mais voltado para as pesquisas que eu financio com esse trabalho que eu faço de emprestar a minha imagem a marcas, eu diria. A gente tá trocando uma ideia antes do episódio aqui, como começou essa história. Eu sou mais velho que o Matheus, eu peguei lá a BBS, não tinha nem internet ainda, aí o Matheus tá falando, quando eu comecei era o Windows 95. Cara, é muito louco acompanhar essa evolução, né, pra gente que gosta de computador, internet, dessa parada toda, e você trabalha com isso hoje, né, cara? Quando você começou, você vislumbrava trabalhar com isso? Quando eu comecei o quê, especificamente? Nos computadores, internet. Ah, não. Lá Quando no eu era Windows criança, 95. um dos meus sonhos, na verdade, era trabalhar numa loja de informática. Porque tinha uma loja de informática no meu bairro que era muito agradável de estar dentro, eu achava muito maneiro, assim. Então, eu comecei a montar computador com, 12 anos, assim, Aí, da hora. era uma pira que eu tinha. Mas depois eu nunca mais pensei sobre isso. E é uma virada relativamente recente na minha vida, inclusive. Eu comecei a criar conteúdo pra internet tem 4 anos, eu comecei a trabalhar com isso tem 2 anos e meio, e eu comecei a viver 100% disso tem 1 ano e meio. Né? Saí do audiovisual, eu trabalhava com documentário, com publicidade, com moda, e saí desse meio porque realmente o trabalho que eu tinha com a internet era mais interessante, bem mais. E aí, essa parada com cinema, qual que era? Assim, a imagem? Cara, eu comecei a trabalhar com audiovisual quando eu tinha... Sei lá, comecei a filmar com 15 anos, comecei a trabalhar com audiovisual com 19, 20 anos. Sempre fui muito pirado em cinema, assim, sempre foi uma parada que me pegava muito. Tanto que eu comecei no TikTok como um cinéfilo do TikTok, assim, os primeiros cinéfilos do TikTok, assim. Então, essa figura estranha, né, que não era exatamente um crítico, mas que era consumido por uma audiência jovem como um crítico, que pra mim era uma coisa que me incomodava muito, né, porque eu consumo críticos de cinema há muito tempo e não era o trabalho que eu estava fazendo e nem que eu almejava fazer. E eu falava muito de cinema no começo, assim. Depois eu fui perdendo um pouco essa pira, até perder totalmente. Eu quase não falo mais de cinema, mas no começo eu falava muito de audiovisual e de imagem em movimento, assim. Mas eu sinto também que o meu interesse, ele evoluiu para alguns passos atrás, assim, no macro, assim. Acho que hoje teoria de mídia me interessa muito mais, como mídia, de forma geral, me interessa muito mais do que o cinema como imagem, assim. Ainda mais nos tempos que a gente vive de uma produção hiperacelerada de imagem, né? Muito diferente. E eu acho que o cinema... Eu não diria que o cinema exerce um papel secundário nesse processo, mas eu acho que a gente vive um
um momento muito estranho do audiovisual, certamente o pior da história, onde o cinema está perdendo o poder de falar e discutir o poder das imagens, está deslocado para outro eixo, né? Da inteligência artificial, da internet, das redes sociais, do algoritmo. Então, eu sinto que é quase estranho não estar pesquisando isso, assim, no momento que eu tô. Tanto que isso está afetando todos os caminhos profissionais que eu quero tomar. Mas foi uma escolha, assim, conscientemente você escolheu não pesquisar essa parada por conta dessa perda do encantamento da imagem, pela IA, ou tipo, isso é uma coisa que você estava fazendo mal, sei lá. Não. Foi natural. Eu pesquiso muito inteligência artificial, né? Pesquiso muito cultura e tecnologia, assim. Acho que a coisa que eu mais pesquiso hoje é essa. Mas eu fui perdendo a pesquisa no cinema porque eu fui dando um passo para outras áreas que eu acho que são discussões mais incipientes também, assim. Eu olho o cinema e falo, cara, tem muitos críticos que eu admiro pra cacete. Eu olho e falo, porra, eu não quero ter um trabalho como crítico, eu não quero ter um trabalho como análise de imagem, pensando no audiovisual, porque essas pessoas aqui já são muito fodas. Tem amigos críticos que eu falo, cara, porra, eu adoro conversar e escutar eles e o entusiasmo. É isso também, quando você conecta e conhece mais gente no mundo, o entusiasmo das pessoas com áreas que você tem afinidade, às vezes faz você perceber que elas têm mais entusiasmo do que você com aquela área, né? Sim. Então foi uma mudança natural, assim, de entender que a minha pira era outra, ia pra outro lugar. Cara, eu já falar um monte de inteligência artificial aqui, porque é uma parada que eu pesquiso também. Eu incorporei ao meu trabalho. E pra mim é mais uma mudança tecnológica ferrada que eu tô vivendo, né? Que eu passei pela mudança da internet, depois do smartphone, saí também, porra. Afetou pra caramba o audiovisual também, as coisas da criação de conteúdo. E agora a inteligência artificial, como você falou, essa interface com o cinema. Cara, como que tu vê isso, velho? Essa coisa da IA com uma produção audiovisual. Cara, eu acho que é importante pensar, a partir de agora, a inteligência artificial já como a gente já vai chegar numa era de pós-imagem, né? A gente já vive uma hipersaturação de imagem. Tudo que a gente consegue conceber, a gente consegue encontrar na internet visualmente, né? Pode ser gerado. Existe uma discussão de gente que ainda é muito resistente com inteligência artificial, de que não parece real, nunca vai ter a humanidade que é importante ter, que vai fazer toda a diferença. E, cara, pra mim, com certeza, nunca vai ter, porque eu tenho um entusiasmo específico com isso, porque eu consumo diretores e diretoras que eu gosto, porque eu tenho um interesse muito grande em linguagem que só um humano pode fazer. Agora, para a grandíssima maioria das pessoas, meu irmão, já é a mesma coisa. E eu acho que é muito importante você ter uma discussão ética, política, social, socioeconômica, a porra toda sobre inteligência artificial, que já antecede, que já pressupõe esse passo. Que isso, há 6 meses atrás você falava assim, a IA não consegue fazer dedo. Olha como a linha tá torta na geometria. Meu irmão, já faz dedo, já faz a linha torta, já faz a linha retinha, já escreve texto. Entonação de voz, sonoplastia, movimento de câmera. Então assim, cara, você tentar ficar nessa resistência é você não entender que o ângulo tá em outro lugar. Isso tá sendo afinado, né? Então assim, o que é o mundo a partir do momento onde você pode fazer um filme que custaria 200 milhões com software de geração de imagem? O que é um mundo onde... Porque a gente tinha essa coisa, né, por exemplo, da política. Porra, o que vai ser as eleições agora que vai ser um vídeo de pessoas fazendo... que todo mundo consegue ser imitado. Mas, ao mesmo tempo, com qual velocidade você tem toda a população também sabendo que aquilo é uma tecnologia que existe, já duvidando daquilo. Então a gente esquece também de levar em consideração que o âmbito da corrosão da verdade tem também a predominância da dúvida, né? Então você não acredita ou acredita que aquilo é real ou não, né? Se você tem uma imagem, por exemplo, do seu candidato fazendo alguma coisa, você pode acreditar que aquilo é uma imagem falsa, ele pode dizer que é uma imagem falsa. Então, o que é o mundo a partir do momento onde a imagem, a produção de imagem não é mais intrinsecamente humana? Não é mais uma coisa que é definitiva daquilo que é humano, definidora daquilo que é humano. Tem um cara que é o Silvio Meira, que é um cara muito foda que pesquisa isso. E ele fala especificamente dessa mudança paradigmática, assim, que a inteligência artificial ela atinge um momento onde aquilo que é pressuposto como algo humano, ou seja, por exemplo, produção e interpretação de signos, é algo que a máquina consegue fazer. O que é o mundo a partir daí?
que é o mundo a partir do momento onde a máquina exerce funções que antes eram um denominador comum daquilo que era humano, nem daquilo que era animal, daquilo que era humano. Eu acho que a gente tem que levar isso em consideração, partir do pressuposto de que a gente está numa era pós-imagem, e pós-imagem é o termo que eu tento achar aqui, tá? Mas eu nem acho que esse é o termo. Mas é isso, pós-humano, né? Não sei. E também entender que, no final das contas, você está num contexto onde a gente vai operar nessa realidade, né? A gente que trabalha, né? A gente que, sei lá, que não tem segurança social, a gente que é isso, né? A gente pode até ter uma boa qualidade de vida, mas a gente, às vezes, uma perda de emprego de se fuder. A gente não tem meio de produção. Existe uma democratização das ferramentas, né? Que é também sempre... A disrupção, ela é sempre essa, né? A ideia da disrupção é sempre você... Olha isso aqui, toma essa ferramenta aqui, todo mundo. Olha como é prático, como muda a sua vida. E de repente você cobra por isso e precariza quem tá na linha de produção, né? Total. Ao mesmo tempo você tem que aprender, né? Eu uso inteligência artificial todos os dias. Eu também. Né? É imprescindível. Por que é imprescindível? Sim. Porque uma coisa que há 5 anos atrás eu poderia entregar um vídeo por mês do que eu faço, eu tenho que entregar um por semana, né? Isso porque eu não tô nem falando do meu trabalho, o meu trabalho criativo e de pesquisa. Meu trabalho criativo não envolve em nada IA. Agora, o meu trabalho de pesquisa envolve. Não, pesquisa é sensacional. Para agregador de pesquisa é bizarro. Você fala, cara, me dá pesquisa sobre tal coisa, ele me dá link. Te me dá entrega o link perfeito. Então, assim, ele não me responde uma coisa. O Google não funciona mais como engenharia de busca, né? Sim. Então, assim, eu quero discutir uma coisa muito específica, ele vai me dar um paper de, 2 anos atrás, que eu não encontro em lugar nenhum, mas que ele tá linkado, tá com, review, tá certinho ali, que é informação. Então, você vai ter um uso, e você vai ter que aprender a usar como designer, como qualquer coisa criativa, né? Os veículos jornalísticos hoje em dia, especialmente veículos jornalísticos independentes e etc., que muitas vezes têm financiamento através de fundações, da filantropia e tal, estão muito preocupados porque o principal critério para avaliação de qualquer coisa que eles tinham era número de busca. E com o Gemini funcionando dentro da ferramenta de pesquisa do Google, os números de busca desses veículos caíram pela metade, porque você pesquisava uma coisa na internet e a matéria deles era uma das que estava lá em cima porque falava desse assunto. E hoje em dia o Gemini responde... E até pior do que isso, cara, porque hoje quem está acessando o site são robôs buscando informação, o que acaba sobrecarregando os servidores. O meu site, por exemplo, eu tenho um site antigão no ar, que é um site de conteúdo didático. Cara, hoje os acessos, tem 10 mil acessos por mês, que não atualizo mais, mas a maior parte dos acessos é robô. E eu tenho que ficar pagando mais servidor para ter mais banda para os robôs acessarem. E outra, nem citação muitas vezes tem, né? Porque a inteligência artificial aprende com o negócio que está lá e não vai citar a fonte. Não necessariamente cita a foda-se. fonte. E isso é a maior doideira também, né? Porque a gente tá num processo de virada muito louco, que é tipo... A gente não tem mais sustentabilidade para veículos de informação na internet. A gente não tem mais apuração de informação na internet. A gente não tem mais lastro para a verdade, né? E a gente tem, ao mesmo tempo, de forma crescente, uma confiabilidade na inteligência artificial. Sim. Como denominadora comum de informação, da mesma maneira que você tem, sei lá, com a Wikipedia, que é léguas mais confiável, obviamente. Mas assim, falando de forma geral, cara, a IA alucina, mas se eu pedir um evento histórico, ela dificilmente vai alucinar informações de evento histórico, porque ela tem bases disso. A questão é, cada vez mais, ainda mais com o Gemini e com isso, você tem mecanismos da internet que funcionam para escavar o que já existe dela, para alimentar essas coisas, sem a produção de novas informações e concentrando tudo nessas IAs. Sim. O que para mim tem me levado para um debate que eu queria trazer, me perguntar para vocês, que é, cara, a IA tem se tornado crescentemente um poder moderador, né? E esse poder moderador é muito perigoso, né? Quando você vai fazer uma pesquisa e você tem a moderação, a mediação do Gemini ali no Google te explicando uma parada, quando você assume o chat GPT para perguntar certas coisas, certas perguntas mais difíceis, né? Sei lá, hoje de manhã, por exemplo, eu tava conversando com a minha namorada e a gente entrou numa de, cara, por que você tem ali Cazaquistão, Uzbequistão, Afeganistão, o Stão é o quê? É Stan, né? É TAN, mas de onde veio o TAN? O que significa TAN?
Cara, eu perguntei isso por áudio no ChatGPT, que é uma coisa que você tem uma dificuldade maior de achar no Google, porque é uma pergunta de algumas camadas, né? E a inteligência artificial responde. Mas isso também começa a moderar para política, né? Você está discutindo no Twitter, você cita o Grok para puxar uma informação. Começa a produzir opiniões. Exatamente. Não só informação. Exatamente. Esse é o perigo da coisa. E aí, o que acontece quando isso é crescentemente um poder moderador e é um consenso num universo polarizado e das nossas subjetividades achatadas pela internet? O que acontece quando ela se torna, quando a inteligência artificial ganha cada vez mais condição de poder moderador e a gente antecede, inclusive, já prevê ela se tornando programática, Sim, né? cara, ou seja, um agente que programa, que pensa, que pode ser uma empresa, que pode negociar, que pode criar tudo. As pessoas não pensam isso. Governos, né, cara? Governos, instituições. É. Uma IA, daqui a pouco, vai ter a competência de uma instituição. Com o código moral de nenhuma. Mas virou uma questão de soberania. A gente fala muito de clima, de meio ambiente. E tem muita desinformação proposital, né? Que a integridade da informação climática hoje nas redes está comprometida. E agora, como que essas IAs podem reproduzir isso? Porque ela se alimenta do que está aberto na rede. Eu comecei meu rolê na internet no ativismo hacker. Até hoje eu me defino como hacker ativista. Porque eu defendo muito que o conhecimento tem que estar aberto, cara. As tecnologias têm que ser abertas. Eu sou de uma época da internet que se sonhava isso. Tem um teórico, um filósofo chamado Pierre Levy, que ele escreveu um livro chamado Cybercultura, que é um livro fantástico, de como que a gente imaginava como que seria a internet. E nada do que estava escrito ali se consolidou. Porque hoje a gente tem uma internet cada vez mais proprietária, inclusive se utilizando conhecimentos sem citar fonte, né, sem acreditar as pessoas. Então, a parada é a seguinte, cara. Esse perigo da desinformação ter mais coisas abertas do que a informação, tá ligado? Se eu pegar a ciência, por exemplo, quantos artigos científicos estão abertos para as pessoas lerem? Grande parte está fechado, você tem que pagar para acessar o artigo científico. Então você vai conseguir acessar onde? Nas bibliotecas da universidade. O conhecimento científico não é aberto. Logo, ele não está acessível a esses robôs. A desinformação está no History Channel. Isso é muito foda, cara. Porque muitas vezes que a gente vai perguntar coisa de clima, a desinformação pode ser o maior input dessa tecnologia. Mas até a ideia, isso é muito louco, né? Porque você pega, por exemplo, o caso do Aaron Swartz, né? Até a ideia, se você pega hoje, por exemplo, daqui a pouco essas máquinas, elas vão fazer acordos trilhardários para ter acesso a esses papers. Sim. E para ter acesso a esse conhecimento. Sob o pretexto de democratizar a informação. Sim, sim. Sendo que, na verdade, é uma companhia privada que vai ganhar o poder de articular e produzir consenso a partir da extração desses dados. Porra, cara. Você fala muito de crise nas suas redes sociais. E já vi você falando de diversas crises diferentes. Tanto crises menores, como, sei lá, crise política no Brasil em 2012, etc. Menores, digo proporcionalmente, sim, né? sim. Evidentemente é uma crise grande. Mas comparado com a crise que a introdução da inteligência artificial pode gerar no mundo, é uma crise muito menor, que é uma crise muito mais local. E muito de futuro também. Eu vejo que esses têm sido seus temas principais aí nos últimos meses. Posso estar errado, mas bem isso, minha sim. visão de fora é essa. Fala de crise e de futuro, me dá um certo medo, parece que nós teremos um futuro de crises, mas também é o tema que eu e Adriano mais tratamos nas redes sociais. Porque ao tratar de meio ambiente, a gente está obrigatoriamente falando de futuro e talvez você discorde de mim, mas acredito eu que a crise climática seja a crise mais grave que a gente vive hoje no mundo. Ah, com certeza. E, enfim, eu queria saber a sua perspectiva sobre isso. Cara, eu penso a crise climática, na verdade, como uma crise do capital, né? Eu acho que quando você tenta pensar a crise climática como um agente isolado da crise do capital, você fica tentando buscar respostas dentro do pensamento do capital para uma lógica que, porra, isso não é discurso comuna ou qualquer coisa que tenta enquadrar. É literalmente como o sistema econômico é extrativista, ao ponto em que qualquer resposta dentro da lógica dele não resolve o problema. Então, assim, você pode ter iniciativas sustentáveis. Cara, tem muita empresa que tem verdadeiras boas iniciativas de sustentabilidade. Elas não são resolução de problema. Elas não a resolvem crise.
Se o Elas mundo estão no inteiro... 0 a 0. Eles estão no 0 a 0, exatamente. E, cara, é o mínimo que a empresa pode fazer. Que legal que a empresa tá fazendo. Tem muita empresa grande que tá nessa. Maneiro. Que bom que tá fazendo. Mas, assim, é o 0 a 0. Porque Só que é isso. A maioria das pessoas também não tá muito afim de ter essa discussão. Porque acha que leva pra um lugar muito explosivamente radical, né? E, de certa forma, talvez a discussão seja radical, né? Mas é porque a gente não conhece uma vida para além do pensamento capitalista. Ao mesmo tempo, é importante entender que a crise está sendo produzida porque a gente não conhece uma vida para além desse pensamento e que existe uma vida para além desse pensamento. Agora, e essa é a questão central para mim, eu falo muito de crise, mas eu falo muito de esperança também. Eu falo muito de otimismo dentro desse contexto. Porque todo esse delírio que a gente tem de apocalipse e fim do mundo, tem um cara chamado Douglas Rushkoff, que ele tem alguns livros sobre isso e ele tem uma palestra muito foda sobre isso também, que é o Mindset Bilionário, né? Então essa ideia que a gente tem de, caralho, o mundo vai acabar e as grandes crises e as pessoas vão pros bunkers, não sei o quê, cara, isso é um fetiche de bilionário, sacou? A gente esquece o quanto esses caras têm a capacidade de produzir consenso no nosso imaginário. E aí a gente já tem uma crise de hiperindividualização desde o smartphone, das redes sociais e dos últimos 15 anos, né? Desde da primeira não, né, mas da primeira crise econômica dos anos 2000, que foi o crash de 2008, que virou uma coisa global e aí acendeu o fascismo no mundo todo, papapá. Desde esse processo, você tem um momento de atomização da vida, que começa nos anos 70, mas que sobe exponencialmente ali, e mais exponencialmente pós-pandemia, que torna a gente hiper isolado numa epidemia de solidão, com o último núcleo sendo nós mesmos para cuidar, né? Como é que você sonha o futuro com isso? Como é que você acredita em alguma coisa com isso? Como é que você olha e fala, porra, não, as coisas vão melhorar? Porque a vida do meu vizinho tá melhor, a vida daqui tá melhor. Se você não tem laços de comunidade, você não tem uma relação local. Não, e cada vez mais, mesmo quando a gente pensa soluções, a gente pensa soluções focadas no indivíduo. Exatamente. A solução é o quê? Acordar às 5 da manhã pra correr, pra não ter ansiedade. A solução é o comer muito saudável pra ser longevo. A solução é usar muito protetor solar porque o sol é bizarro e vai me dar um câncer de pele com 40 anos se eu não fizer isso. São soluções individuais. Que você ainda tem que fazer, cara. Você tem que fazer, você tem que se resolver. Você tem que achar seu jeito de sobreviver. 5 da manhã não. Não, também não. Claro que não. Mas eu tenho vários amigos que lidam muito melhor com a vida por causa disso. Assim. Porque acordam muito cedo e correm. Cada um com as suas coisas. Mas o meu ponto central a gente não consegue pensar um futuro, a gente não consegue sonhar um futuro. Isso é também projeto, cara. Isso é também o fato de que a gente tem muita gente incompetente no poder. A gente vive um mundo de oligopólios, de uma concentração de renda sem precedentes, de gente muito idiota. Isso que as pessoas não entendem, idiota, burra. Burra, bilionário é burro, Existe cara. uma visão muito clara de que, porra, o cara que ganhou muito dinheiro, pro Elon Musk ser bilionário, ele pode ser um gênio. Até se ele foi muito inteligente até lá, o que não é o caso, mas vamos supor que ele tenha sido. Meu irmão, a gente não discute o suficiente o empobrecimento cognitivo de você ser um bilionário. Você não tem um desafio, você não tem nada na sua vida. Tem um tweet muito bom sobre isso, a grande fonte, né? Você volta a ser um bebê. Porque a vida é uma sequência das suas próprias preferências. Você estala o dedo para onde vai a sua vontade e as coisas acontecem. Então, assim, é muito complexo você pensar a figura do bilionário como um cara competente, porque você acha que esse cara tem um trabalho, uma gestão, uma coisa, ele pode até ter, sei lá, o Bezos continua sendo um cara inteligente, né? Apesar de cafonérrimo. Né? Evidentemente deve ser, não significa que seja fácil necessariamente fazer o que eles fazem. Só que quando você tem um aparato, cara, não tem nada pra fazer. Só que é um aparato que a gente não é tão abstrato pra gente, o que é você ter um aparato multibilionário em volta de você pra realizar as coisas, que é muito difícil de você ter um entendimento disso. Então, amarrando isso tudo só pra dizer que eu acho que a gente vive uma crise de futuro, de uma ausência de futuro que é muito, mas muito fabricada a partir de um consenso de gente burra que detém muito capital. Só que a crise é um momento de movimentação de placa tectônica, né? Vindo do grego, fazendo uma coisa intelectualizada aqui, da palavra crisis, é momento de decisão, né? De tomada de decisão. Então acho que você tem que pensar a crise como um lugar onde, cara, essas placas tectônicas estão mexendo, meu irmão, tem muita coisa que você pode fazer aí. Não é só... Esse não é um processo. A gente vive tem muita gente que fala que a gente é terminalmente capitalista, né? Capitalismo terminal. Né, um estado, não é nem mais tardio, um estado terminal de capitalismo. E é isso, ele pode dar
caminhos para um fascismo bizarro, como pode dar caminhos para colapsos de países que vão apresentar novas respostas, como pode ser uma coisa mais gradual. Não sei como é que vai se dar o futuro, mas é muito importante entender que a gente tem abundância no mundo de recursos, né? Apesar da gente enfrentar um cataclisma climático que a gente não sabe aonde vai levar a gente, o quanto vai prejudicar essa abundância, de forma geral, a gente tem um mundo abundante. E a gente já evoluiu muito nessa discussão, porque primordialmente a discussão ambiental nos anos 60, 70 e etc. era a água do mundo vai acabar. E essa não é mais a discussão principal. Não só porque surgiu uma crise maior, de fato surgiu uma crise maior que foi descoberta só depois disso, mas porque a gente passou a entender que a água do mundo acabar é uma realidade um pouco mais distante do que a gente imaginava. A gente também recalcula essas rotas, sabe? Vai entendendo que os caminhos existem. Né? Sim. A gente não está num mundo fadado ao fracasso, etc. Mas em contraponto também, só a água, né? Que é uma questão mais. Porque o resto das crises adiantaram, né? O resto das derretimento de adiantaram, calota, exatamente. Tudo tá mais rápido, né? Pode vir. Ó, Opa, vem comida aí pra chegou gente. grande momento. Grande momento do PPG, chegando comida. Olha, Tudo vai, bem? tá bom. Aqui. Obrigado. Aí, Vamos colocar aqui. Germana, queria que você apresentasse pra gente o lugar que a gente está, o que é esse bar, onde nós estamos, o que vocês fazem. a Trimonx vem de encontrar um pedido do público, né? A cervejaria Trimonx precisava de um espaço para receber as pessoas e isso aqui é a consumação disso, né? Então, aqui as pessoas vêm, experimentam aqui na cervejaria. A gente tem uma fábrica, então a cerveja é feita aqui e vendida nas nossas torneiras, né? Todo o nosso cardápio é pensado para harmonizar com as cervejas que a gente serve, então a gente tenta preparar aí o melhor para o público. Quantos anos faz que existe a Trimonx? A fábrica da Trimonx, a cervejaria, já há 10 anos. Caraca, 10 anos. Mas aqui vai fazer 2 anos que tá funcionando. Maravilhoso lugar, gente. Ó, um bar grande, tem vários andares, você já entra, dá de cara com a produção de cerveja deles. Então dá pra você conhecer, não é só experimentar, mas podem conhecer como a cerveja é feita. Venha, conheça, se deliciem com essas cervejas. Germano, muito obrigado por receber o PPG. A gente aceita mais um chopinho também. Pode pegar lá. Perfeito. Eu vou trazer também um fish and chips para vocês. Ai, delícia. A gente está falando de cerveja, não pode faltar um fish and chips no cardápio. Muito né? obrigado. Obrigado. Pô, eu filmei a Tree Monkeys há 8 anos atrás, quando eu trabalhava com audiovisual. Olha só. A cervejaria? No comecinho. Quando era quase nada ainda. Legal. Aí, Sensacional. Fiquem Muito à obrigado, vontade. querido. Muito obrigado. Cara, eu quero aproveitar o gancho que a gente está falando de futuro. Primeiro fazer uma observação e depois fazer o meu quadro já. Aproveitar que a comida chegou, fazer meu quadro. Esse peixe deve estar bom, hein? Depois eu vou comer também. Porque é longe da mesa, ó. Mas, gente, primeira observação. Se você tivesse perguntado o que você perguntou para o Matheus, para o chat GPT, ele não estaria... Provavelmente ele não teria dado essa resposta envolvendo o capitalismo, porque as IAs não são neutras, né? Hoje a gente tem, inclusive, a questão da gente, como soberania, construir a nossa própria inteligência artificial no Brasil, por exemplo, né? Porque a China já entendeu isso há muito tempo, né? Mas, queria até que você falasse disso. A gente provavelmente está fadado, na verdade, a virar um quintal de data center, cara, né? Porra. Cara, pega o GPS. O GPS que é uma tecnologia que não é nada nova. Nós, no Brasil, somos dependentes até hoje de uma tecnologia desenvolvida pelo exército dos Estados Unidos. Se um dia os Estados Unidos tiram o GPS da tomada aqui no Brasil, fudeu, meu irmão. Fudeu. É sério isso? Fudeu. É sério, seríssimo. Cara, GPS é uma sistema- sigla de uma empresa que controla essa... tecnologia. GPS é uma empresa privada. Ela foi É uma tecnologia desenvolvida privada. num contexto militar, de precisão militar, né? Mas é uma tecnologia proprietária dos Estados Unidos. Então, cara, os aviões, Caraca, não fazia ideia disso. o metrô, tudo se movimenta. Tem metrô autônomo em São Paulo, cara. Não sei se aqui no Rio tem. Tem metrô em São Paulo que não tem maquinista mais. Mas Tem GPS. é isso. Às vezes, na ânsia de entrar e pegar o barco andando da inteligência artificial e dizer nós precisamos fazer parte disso, a gente se coloca à disposição de ser, na verdade, um grande centro
de data centers, porque o que a gente mais tem é energia limpa e água, que é o que o data center precisa. Isso nunca vai fazer do Brasil o país da inteligência artificial. Isso vai fazer do Brasil o que a gente já é, um centro de água e energia, nesse caso não alimentos, mas enfim, é exatamente esse papel que a gente ocupa no mundo, de gerar energia, água e alimentos. Até quando a gente se dispõe, e aí o Haddad foi pro Vale do Silício fazer diversas reuniões sobre isso, dizendo que vai inserir o Brasil dentro do mercado da inteligência artificial e etc. Quando a gente se dispõe a entrar num novo mercado, a gente se dispõe para ocupar o mesmo espaço que a gente sempre ocupou no mundo. Não acho que seja necessariamente ruim a gente receber data centers. Conversei, inclusive, com uma jornalista do Intercept, a Laís, que produziu diversas matérias sobre data centers. A opinião dela é clara, não deveriam vir para o Brasil. Eu não sei se eu divido a mesma opinião que ela. Ela certamente entende muito mais do assunto do que eu. Ela deve ser talvez a maior especialista nesse assunto hoje em dia no Brasil. Mas eu não sei se eu concordo que eles não deveriam vir. Mas eu discordo diametralmente do discurso que o governo está tentando impor agora, de que a gente vai entrar no front, na vanguarda desse desenvolvimento. Mais polêmica do que a sua. Acho que é a vanguarda do subdesenvolvimento, na verdade. A gente vai estar na frente da Argentina, do Chile. Não tem porquê, não tem sentido, em pleno século XXI, a gente ocupar território que poderia ter sido usado para outra coisa, com data centers, sendo que já existe tecnologia para esses data centers estarem no oceano, cara. Existe tecnologia, já foi desenvolvida essa tecnologia, só que por ser mais cara do que você enfiar num pedaço de terra e usar água do rio, né, usar água pra caramba, os caras decidiram ir pelo mais barato. Porque existe a tecnologia de você afundar esses data centers, eles se resfriam pela água do mar, inclusive, e, porra, seria muito mais viável, né? Pensando do seu ponto de vista dos recursos naturais, fazer isso do que o que a gente tem feito, cara. Não tem sentido a gente colocar um data center do lado de um rio e usar água pra caramba. Inclusive tem discussões de data centers que estão indo para lugares com escassez hídrica. Com escassez hídrica. Qual o sentido disso, cara? Sendo que isso pode ser resfriado com água do mar. A usina nuclear de Angra dos Reis foi instalada no litoral para o reator ser resfriado com água do mar. É o mais lógico a se fazer, né? Então eles pegam a água do mar, resfriam o reator e devolvem a água. Aliás, quem nada lá perto de Angra dos Reis, nada numa água bem quentinha, por conta disso. Por que não fazer isso com a porra dos servidores, cara? Não dá para entender. Não dá para entender. Mas pegando essa coisa dos futuros, que eu tenho um quadro aqui no PPG, lá no Geopanoramas eu mostro o mundo a partir do alto. Então eu uso imagem orbital, uso imagem do meu drone pirata, que não pode voar em qualquer lugar, eu voo o drone, para fazer denúncias também. Eu já fui para Brumadinho, mostrei a paisagem que foi arrasada lá pela Vale, faço muita imagem de termoelétrica, de estruturas, de megaprojetos que estão ocupando áreas tradicionais, denúncias mesmo, né? Eu uso as imagens para isso. Isso é um pouco também da minha percepção hacker das coisas. A gente tem que usar as tecnologias como contra-finalidade. Eu acredito pra caramba. Óbvio. Cara. Que era o que o Milton Santos falava, o grande geógrafo também. Cara, eu tenho usado a IA, eu tenho estudado muito a IA para imaginar futuros. Lá no Geopanoramas eu tenho uma comunidade, meu pessoal muito legal, e a gente tava conversando sobre solarpunk, cara. Não sei se você já ouviu falar essa parada. Super. Cara, é sensacional. E eu tô usando a IA meio que pra reimaginar paisagens. Cara, esse peixe tá uma insanidade. Cara, tá bom pra caralho. Você provou a carne? Porra. Eu acho o peixe muito mais absurdo. Eu vou te mostrar aqui uma imagem que eu fiz, uma das que eu fiz no meu perfil, né? O que eu faço, cara? Eu pego o que existe de ciência climática. A ciência já fez muita coisa, né? Então a gente tem um repertório enorme científico. E eu reimagino as paisagens, por exemplo, aqui é a Avenida Paulista, em São Paulo. Como que ela teria que ser se ela fosse adaptada às mudanças climáticas? Então, com arborização, sem esse monte de carro, vocês estão vendo na tela aí, com transporte coletivo, com solo impermeável, né? Então coberta por árvores nativas, inclusive, né? Não árvores exóticas. E eu crio essa paisagem, cara. É uma provocação. O que impede a gente ter um monte de árvore na Avenida Paulista? A mentalidade. A nossa mentalidade. A sua mentalidade. É a mentalidade burra. Não tem um problema, por exemplo, do que tem embaixo, de você plantar. Aquilo era Mata Atlântica.
Não, sim, mas Aquilo tudo era Mata Atlântica. hoje você tem infraestrutura embaixo, não? Não, você tem solo, cara. Se cavar lá, você encontra terra. Se cavar com a mão, tu encontra terra. Você consegue, basicamente, Sim, pô, fazer isso foda. consegue. A gente não faz por escolha. Então eu tenho usado a inteligência artificial, cara, que é muito o que você estava falando de imaginar futuros, né? Justamente com essa pegada do solarpunk, porque eu acho que a gente precisa imaginar um futuro diferente daquele caótico que muitas vezes a gente é empurrado a imaginar. Como que você vê esse uso da inteligência artificial, cara? É algo que você está tentando fazer também nas suas pesquisas? É uma coisa que você acha que a gente pode usar mais? Cara, eu acredito muito no que você falou. E pra mim, acho que é uma das coisas mais centrais, assim, que eu até falei no último vídeo que eu fiz sobre IA, que é justamente o nosso processo com IA. A IA também se torna uma superinteligência, se torna algo que a gente percebe como humano, porque nós, enquanto humanos, estamos nos rebaixando na direção da máquina, né? Então a gente está achatando a nossa subjetividade, a gente está ficando mais burro, né? A gente está rebaixando a nossa cognição e a nossa humanidade para ter o ChatGPT como terapeuta e empatizar com ele. Tem até um artigo sobre isso que escreveram recentemente, que as pessoas estão emburrecendo. É, da pesquisa do MIT. Que é uma pesquisa, assim, questionável, lançou sem peer review, tem algumas questões ali, não tem temporalidade, mas é basicamente, quando você só usa o ChatGPT, você não ativa uma série de partes do seu cérebro que são importantes para desenvolvimento cognitivo. É meio esse o takeaway do estudo, do estudo, que não é também uma coisa muito... É isso. Ele pressupõe a ideia. Eu não diria nada além disso. Ele lança a teoria. Eu não acho que ele confirma nada. Não é um estudo bom nesse sentido. Mas, enfim, ele foi bom em trazer a discussão. Mas eu falei disso sobre esse vídeo, eu falei justamente sobre o futuro, porque quando eu falo essas coisas todas, quando a gente tá discutindo, a gente fala, porra, não tem saída, isso é um grande plano, isso é uma grande questão. E assim, cara, na ordem do capital, realmente, assim, a gente sempre vai ter uma subtração de qualquer humanidade, qualquer nuance, em troca de ter uma coisa muito mais simplificada. Mas eu também falo sobre como a gente tá utilizando essas ferramentas e como a gente também tem acesso a essas ferramentas. E quando elas vêm pra gente, outras coisas acontecem. A gente tem efeitos colaterais. Só pegar, por exemplo, processo parecido. Popularização do smartphone e surgimento do TikTok. Sim. Com todas as questões que podem trazer, existe uma coisa muito interessante que é democratização do acesso às ferramentas de produção audiovisual. Por causa disso, você tem, por exemplo, o Rick Azevedo em Brasília. É um processo de causa e consequência. Então a gente tem um uso das nossas ferramentas que são entregues pra gente, e o dano colateral que a gente pode trazer para o capital é subverter a lógica dele com essas ferramentas. Isso eu acho muito importante. É isso que eu acredito, cara. E eu acho muito interessante também porque é isso, é um trabalho que produz um imaginário. E não é um trabalho definitivo, não é um trabalho absoluto, não é um trabalho de que é isso, é um trabalho de hipotetização, né? Que você está usando a máquina para gerar, assim como você usaria qualquer software, assim como, enfim. Então acho que, por isso que eu falo também que a gente tem que ser letrado nisso, cara. Meu irmão, ele é completamente contrário à inteligência artificial. A gente tem visões parecidas nesse sentido, mas ele não quer aprender, ele não quer saber nada, assim. Ele falou, cara, até profissionalmente isso é importante, infelizmente, né? Eu também não queria estar aprendendo IA para ter que, acumular 10 trabalhos diferentes que outras pessoas fariam, ganhando menos. Mas, assim, tem o aspecto de sobrevivência e o aspecto de, assim, cara, seja letrado no mundo que vai se apresentar na sua frente. Porque só assim a gente consegue também pensar não só subterfúgios, como realmente alternativas. Sim. Caminhos opostos. Não, uma parada que eu penso muito é que muita gente vê o resultado da IA e não vê o prompt, né, cara? Porque esse letramento que você tá falando, ele vai passar pela escrita do prompt. Porque para eu chegar nessa imagem que eu mostrei, eu precisei me cercar de um conhecimento para transformar isso num prompt que a máquina entenda para gerar um resultado. E é muito doido porque é um negócio que tá surgindo, né? A tecnologia ela já vem pronta com uma linguagem que você tem que descobrir. Não é tipo fotografia, que você constrói a linguagem a partir da tecnologia. A linguagem ela tem que ser desvendada. É um modelo neural que ele tem que ser desvendado. Então até agora você tem afinando prompts, só que esse afinamento de prompts não é você desenvolver uma linguagem. É você desvendar a linguagem que aquela máquina já sabe fazer. É um processo inverso, artístico, muito doido, cara. E é isso, cara. O que você faz hoje com prompt é uma loucura, cara. A galera que acha que IA... Obrigado, querido. Opa! A galera que acha que IA não é nada... Maravilha. Não, faz um quadrinho ruim, faz... Meu irmão,
Dá pra fazer uma campanha publicitária milionária com IA. Não, já tem até influenciador feito com IA, aquela Marisa Maior. Essa eu sou menção muito Marisa fã. Maior. Puta merda. Porra. Não. Essa menção Marisa Maior, inclusive, ela é incrível, porque ela é uma coisa que, sei lá, 3 meses vai estar envelhecida assim, que nem leite, cara. É verdade, A gente Isso é- vai discutir Putz, isso agora, real. assim, é discutir uma coisa que vai estar Sim. muito datada, muito daqui a pouco. Talvez quando lançar esse episódio, a Marisa Maior já É, passou. porque já... talvez ela já tenha saído do regime de exceção, ou seja, de caralho, a primeira influenciadora IA, É. que nem é, entre aspas, né? Porque você já tem várias influenciadoras, até a Magalu. É. Mas, ao mesmo tempo, ela é a primeira de uma norma que vai surgir, de um modelo que vai surgir. Tanto que é essa parada, porque por isso que eu acho que a gente não pode subestimar isso, cara. Quando começou a surgir IA, o primeiro momento, sei lá, no DALL-E 2, por exemplo, pra mim foi o auge. Sim, cara. As imagens que saíram no DALL-E 2 é a coisa mais engraçada do mundo. Impressionante mesmo. Parecia uma memória de uma imagem, era uma coisa meio mal formada, de jeito hilário. Depois ficou sem graça, Midjourney, uma merda e tal. Agora, que o VO3, por exemplo, cara, ele tem um nível de realismo que ele produz imagens que são cômicas. É. Você vai alimentar o plano de coisas que são cômicas. Sei lá, coisa idiota, assim, sei lá, quando ia ter Botafogo e PSG, aí entrava uma falsa reportagem, os jogadores do Botafogo já estão se preparando, aí 20 jogadores construindo um muro com tijolo na parede, e aquele não, hiperrealismo isso aí, cara, bizarro, vamos né? Então, assim, vai ter um elemento de humor. Você vai achar humor, você vai achar sentido, você vai achar humanidade, aquilo vai funcionar e aquilo vai se assimilar a você. Sim. Se você não está pensando filosoficamente com a ideia de que aquela coisa vai te olhar nos olhos e vai te devorar, você já tá pra trás, cara. Você tem que saber disso, tem que entender isso, entendeu? Essa acho que é a parada que a gente mais subestima nesse processo, é que a gente realmente não olha a IA como uma coisa que vai alcançar e já alcançou. Já, cara. Eu tô tendo um pouco de dificuldade com consistência no VO3, porque eu quero criar o mesmo personagem no mesmo cenário. Cara, o prompt é gigantesco você fazer isso, sabe? Mas ainda assim, eu acho que é uma tecnologia que a gente vai precisar usar para comunicar a ciência. Porque você consegue vislumbrar coisas que é muito difícil você abstrair, falar de uma forma abstrata. Então, essa coisa de imaginar futuro, por exemplo, cara, pra mim é... Cara, a hora que eu vi a possibilidade de fazer isso, cara, preciso fazer esse negócio. Para as pessoas verem, cara. Você vê que o Matheus perguntou, cara, é possível fazer isso? Porque as pessoas não realmente pensam que não é, cara. Que aquilo Exato. tem que ser concreto mesmo, sabe? Só esse questionamento da pessoa, caramba, cara, eu não tinha pensado nessa parada. Vou te falar. Pô, Exatamente, Gel, já viram uma isso é coisa que eu animal. carrego, que eu penso, que eu discuto. A impressão inicial é de você olhar e falar, mas é possível? Porque se não acontece, parece que tem algum motivo muito, sabe, concreto para não acontecer. Agora, a O questão simples é, o que motivo é- de, não faz, sei lá, não faz Mas sentido o para a que é prefeitura acontecer, fazer cara? aquilo. O que é acontecer mudou pra caramba com essas tecnologias. Porque acontecer não é mais o mundo real, tá ligado? Você pode fazer algo acontecer no imaginário, no virtual, e mesmo assim as pessoas terem um contato tão orgânico como se estivesse no lugar. Isso pra mim é o mais foda dessa tecnologia. Porque dá pra gente imaginar como seria viver num mundo mais justo, sabe? Num mundo onde as ruas fossem mais arborizadas. Eu acho que é a primeira vez que a gente tem essa possibilidade tecnológica, cara. Esse é um bom contraste, inclusive, no momento onde a gente não tem futuro nenhum, né, coletivamente. E a inteligência artificial vem como essa coisa atomizadora, ela também pode ser utilizada para vislumbrar um futuro imageticamente que a gente nunca teve a capacidade de, a nível democrático. Porque antes você precisava, sei lá, de um designer, de um artista para desenhar Sim, esse futuro, total, para cara. encomendar esse futuro, Sim. como um projeto gráfico. Hoje em dia você consegue, da sua casa, insistir muito e ir imaginando. Então você tem mais gente que consegue visualizar um sonho que jamais existiu na história. E não é só visualizar, porque daqui a pouco a gente vai conseguir sentir o cheiro, a gente vai interagir com mundos, tá ligado? E Isso aí cara, entra o problema, né? Que é como que a capacidade de vislumbrar um mundo melhor pode ser cooptada pelo capital? Total, não. Isso Você comprando a isso é experiência central. imersiva de um futuro legal, onde você joga um jogo que você Exato. bota um óculos ou alguma coisa do tipo Black e você Mirror, sim. emerge numa realidade. Black Mirror já é Mirror datado total. pra caralho, né? É, pois é. André, eu tenho um Chegou quadro no quadro aqui que do ele é Figueiredo. meio sacana. Aqui no PPG a gente tem uma máxima que guia todo o nosso trabalho, que é que a gente não pode deixar nem o planeta e nem a cerveja esquentarem. Entendeu? Nossa luta aqui é contra as mudanças climáticas e contra a cerveja no copo. Se tem cerveja no copo, a gente bebe. Então eu vou te entregar um problema. Você precisa resolver esse problema enquanto você resolve esse problema.
você tem 1 minuto para isso. Pra beber enquanto eu falo. Beber o copo de cerveja e resolver o problema. Tá bom. É 1 minutinho. Vou contar, peraí. Meu problema para você é o seguinte, eu vejo você tratar muito dessa questão da virtualização e etc., de como que a gente está cada vez menos sociável, mais guardado dentro das nossas próprias casas e tal. E uma das consequências que isso gera é o esvaziamento de mobilizações na rua, né? E dentro da pauta climática, a gente sempre teve mobilizações relativamente vazias dentro da rua. Eu nunca vi o meio ambiente levar tanta gente para uma manifestação. Mas a gente tem uma discussão muito grande sobre isso dentro das redes sociais. Então, por exemplo, em torno do que aconteceu no PL da devastação, quando a Marina é completamente desrespeitada na Câmara, você tem diversos vídeos sobre isso nas redes sociais. E é claro, a gente teve uma manifestação em São Paulo, no Rio, etc., mas foram coisas muito pequenas. Como é que eu faço para levar mais gente para a rua, enquanto as pessoas já se sentem totalmente confortáveis e sentem que cumpriram o seu papel depois de fazer um post? E usando a no tecnologia Instagram? nisso aí, né? Cara, 1 minuto contando. Eu vou ao longo de 1 minuto beber a cerveja devagar em silêncio. Você me deu uma coisa que eu não tenho como responder, mas vamos lá, vamos embolar. 52. Acho que primeiro precisa haver um entendimento do que é a pressão climática nas nossas vidas. De uma forma generalizada, porque acho que existe no 40 Brasil uma segundos. questão que é muito sinistra, que é a gente tem um problema de desigualdade social, violência urbana, miséria, fome, uma série de questões 30 segundos. que antecedem essa questão na nossa hierarquia. Né? Tanto é que a gente, foda-se, constrói Belo Monte, foda-se, faz não sei o quê. 20. Então existe... Pô, não é possível. É possível. Cara, a água tem que bater na bunda de um jeito colossal que mobilize a classe intelectual, mas também certos 10. setores privados que sejam capazes de mobilizar isso para além de recortes 5, sociais dos primeiros refugiados 4, atingidos climáticos. 3, 2, 1. Ó, cara! Foi muito bem. Limite, hein? Não, foi muito bem. Porra. Você tá aí entre o hall de 3 pessoas que conseguiram... Ele deixou pros últimos 3 Resolver segundos esse problema. pra beber. Nossa, Primeiro ele resolveu e depois bebeu. fiquei elaborando, no final veio. Não foi! Tá vendo? Aí, Figueiredo, resolveu ou não resolveu? Resolveu, tá Comentários, resolvido. Não, comentários. eu concordo. É triste, eu acho que a gente só vai se mobilizar de verdade quando a água bater na bunda. Só que, por ser um tema... Enfim, as coisas no mundo social são um pouco mais reversíveis. Mas do que a as água coisas... já está batendo na bunda? Essa é a minha Então. pergunta. Pois é, as coisas no mundo social são um pouco mais reversíveis do que no mundo ambiental. Então, se você tem... eu dei esse exemplo ontem até. Se muda o governador de um estado, a violência pública aumenta, a segurança pública piora drasticamente de uma hora para outra por conta de uma política pública de segurança. Passa a morrer o dobro do que morria em ações policiais em favela e etc. O tempo das coisas no planeta funciona de uma forma muito diferente. Então, sentir que a água está batendo na bunda em uma crise de inflação é muito diferente de sentir que a água está batendo na bunda de uma crise climática. Óbvio. E quando a gente sente que a água está batendo na bunda numa crise de inflação, a gente se mobiliza para resolver e essa resposta pode vir em 3, 4, 5 anos. Mas no mundo climático, Você morre. você morre. Já é. Porque quando a água já está batendo na bunda. E quando a gente sentir que isso está acontecendo, a gente já uma tromba ultrapassou d'água, diversos né? tipping points que inviabilizam qualquer tipo de solução. Exato. Então, eu te fiz essa pergunta com uma esperança de que você pudesse me dar alguma luz à minha Cara, cabeça. minha esperança Mas- é de pensar fora de quem não tá dentro do ativismo climático como vocês estão, né? Que eu acho que a gente sempre tá condenado dentro dos nossos próprios ativismos a ser um tanto quanto mais cínico e pessimista do que as pessoas que estão de fora, porque você consegue enxergar um colapso iminente, mas você não consegue entender o que vai ser feito nos entremeios desse colapso. E eu acho que o que vai ser feito nos entremeios desse colapso é que vai fazer uma diferença. Por exemplo, a gente tem um verão cada vez mais drástico no Rio de Janeiro. Daqui a talvez 5 verões, a gente começa a ter algum tipo de mobilização onde vai ser esperado que o prefeito da cidade consiga aliviar isso de alguma maneira.
nas comunidades, nas periferias, principalmente, onde a temperatura, no subúrbio, onde a temperatura, né, a sensação térmica chega a números altíssimos que matam pessoas. Isso é água batendo na bunda. Vai resolver o problema? Não. Você vai ter verões condenáveis até o Rio de Janeiro ser inabitável. Talvez isso aconteça. Ao mesmo tempo, quando você está operando dentro disso, você consegue pensar equipamentos públicos para aliviar nesse problema, você consegue pensar uma série de outras soluções que vão se tornando pautas políticas. Isso é uma solução dos problemas globais? Não. Isso é o que uma cidade pode fazer. Então, acho que existe esse... Eu estava conversando muito no podcast que eu gravei com o André Alves, do Vibes e Análise. Ele fala do Guattari, da revolução molecular do Guattari. Tem que fugir um pouco da ideia pós-moderna da individualização, mas essa ideia, explicando muito porcamente, resumidamente, para fazer sentido rapidamente, que a revolução molecular nada mais é do que a ideia de um pensamento revolucionário que começa de dentro para fora, não num jeito Haribo, mas de dentro para fora, do jeito a partir de pequenas mobilizações coletivas e do seu entendimento como indivíduo que firma um laço com alguém, com isso, com alguém, e de uma rede que surge de coletividade que pode ser potencializada pelo digital, mas que é intrinsecamente presencial e existencial. E a partir do momento que as comunidades começam a ser afetadas por isso, elas começam a se mobilizar por isso também. Isso não é para dizer que as coisas vão se dar um jeito de se resolver. A gente vai ter crises muito graves pela frente. Só que é difícil entender como elas acontecem. É difícil entender como elas se manifestam, né? E eu acho que a gente ainda vai ter um evento de vez, assim. A gente já teve alguns, mas já vai ter alguns, sei lá. E eu acho que vai ser um evento que pode nem estar relacionado. Pode ser o terremoto Big One da Califórnia. Isso acontece. Sabe? Vai ser uma parada que, assim, algum evento que vai desestabilizar a produção cultural e a produção de consenso no mundo, sabe? Acho que aí você vai falar, caralho, a gente tem uma coisa. Tá. E essa mudança paradigmática, ela também traz novas formas de adaptação que a gente não consegue ver agora. Então acho que é isso. A água bater na bunda não reverte o problema, mas ela produz novas soluções. Acho que é isso. Perfeito. E o problema é o seguinte, cara, eu sou um pouco mais pessimista em relação a isso, cara. Porque, pensando na ciência climática, a gente já sabe o que a gente tem que fazer. A gente, são décadas pesquisando isso. A gente tem 99% dos cientistas do mundo concordam de que as mudanças climáticas são algo que algo que está acontecendo no mundo, sabe? Que a gente precisa resolver. Existe todo um cenário de adaptação, resiliência, e já aconteceram eventos traumáticos, inclusive aqui no Brasil. Porto Alegre, por exemplo. Cara. Sim. A região lá do Rio Grande do Sul. Cara, morreu gente pra caramba. Cara, a paisagem que se produziu ali é um negócio assustador. Às vezes eu fico pensando, cara, o que mais precisa acontecer, tá ligado? Cara, o prefeito foi reeleito. Pois é. Então, assim, ainda não foi o suficiente. Mas essa questão que o Figueiredo falou, de você, uma coisa que você fala, né? Das pessoas estarem se fechando. Você acha que é possível essa coisa de partir do indivíduo em direção ao coletivo com esse problema? Eu acho que só num contexto de crise grave, como eu tô falando, assim. Acho que... E eu tô tentando não ser aceleracionista. Mais grave do que as que a gente vê. Bem mais. Bem mais. Não falo, tipo, guerra civil, mas... Uma porrada muito forte. É, uma parada que altera... Eu acho que quando a gente entender coletivamente que existem formas diferentes de viver a vida, sim, em termos de, sei lá, a nossa vida hoje ela é muito orientada pelo consumo de certas coisas, né? Certas coisas que são coisas mandatórias, sei lá, o preço da gasolina vai subir, a sua vida inteira vai ficar uma merda, obviamente. Mas assim, a gente também é pautado por uma vida que é muito pressionada por esses preços e por essas dinâmicas. A partir do momento que a gente sai de uma lógica de hiperconsumo, e isso não é uma virada individual, isso é uma virada de sistema econômico, né? O que é a vida a partir daí? O que é a vida a partir do momento onde a gente não ambiciona ter um volume de consumo e aquisição e de experiência, sei lá. Eu vivo uma vida, por exemplo, muito urbana. Eu gosto de ir em restaurantes legais, sabe? É uma vida muito... Eu não diria que eu sou um capitalista, mas eu exerço um papel dentro de uma sociedade capitalista onde eu tenho meus desejos de consumo. Eu gosto de ir num restaurante maneiro, que abriu com uma comida diferente que eu nunca comi, sacou? Eu gosto de comprar uma roupa que eu acho legal. Não vou me isentar disso. Mas esse modo de produção de sentido, ele pode mudar completamente. Esse modo de produção de sentido não é a minha identidade. Ele é como eu respondo ao ambiente ao meu redor.
O que acontece quando a nossa produção de sentido muda? São alguns passos atrás. Porque quando a gente fala de reduzir, a gente sabe exatamente o que a gente tem que fazer para reduzir, para melhorar, para resolver. E aí a gente tem propostas de sustentabilidade dentro disso, que são o trabalho ingrato de empurrar na mesma direção de um trator que está te atropelando há 40 anos. Então, assim, você fazer forcinha ali, você vai ser massacrado junto. Agora, o que acontece quando você flanqueia esse processo? Por isso que eu acho que é uma coisa que começa a ser pensada numa ordem filosófica muito distante da aplicação da realidade, porque você tem que abstrair muito e falar, caralho, tem outras formas de atacar o problema, tem outras formas de pensar a vida da ordem das coisas, do sentido das coisas mesmo, assim. Porque a vida inteira é sobre produção de sentido. O mundo se organiza em torno de produção de sentido. Quando você pensa que existem formas que a gente não conhece de produzir sentido a partir de novas configurações de mundo, essas configurações são dolorosas, mas você tem que ter esperança nessas novas configurações como lugares de produção de um sentido diferente, onde a vida pode ser menos pior ou até melhor para as pessoas, que não vão vir necessariamente por uma lógica de eleger um candidato sustentável que vai conseguir, de alguma forma, derrotar o pior congresso da história, que é sempre o próximo. Então, assim, eu não acho que esse é o modo. Só que a gente também está na tarefa ingrata, nesse momento no Brasil, de defender a democracia representativa, de defender o estado atual das coisas, que é uma democracia burguesa, uma democracia com uma série de limitações, com um jogo político. Aí eu falo isso, eu sou comuna pra caralho. Sendo que isso é muito mais teoria política do que o meu posicionamento. Eu acho que a democracia no Brasil ainda é o que mais funciona. E eu vou lá votar feliz e fazer campanha. Agora, você falar que é um sistema que funciona de fato, certamente é melhor do que qualquer autoritarismo aqui, né? Na nossa configuração geopolítica. O que vai ser daqui pra frente? O Brasil é um país abundante, né, cara? O Brasil é um país que tem todas as respostas que precisa pro futuro. Eu acho Então, que, assim, eu tenho a visão de que, de fato, o que mais mobiliza para mudanças, não vou dizer mudanças mais radicais, mas para mínimas mudanças no voto, na perspectiva do que quer que seja aprovado no Congresso, etc., são questões econômicas, em geral. Eu tendo a achar que é onde principalmente as pessoas olham e falam, tá, agora a gente precisa fazer alguma coisa diferente. É quando os índices econômicos têm uma virada muito negativa. E eu vejo que a principal pressão contra o governo Lula hoje são sempre questões econômicas. Então, a comida está muito cara, a gente teve um déficit público muito grande, o dólar subiu muito e etc. Por um lado, os economistas ortodoxos, a galera da mídia tradicional e etc., aponta que o problema é um modelo econômico que gasta mais do que arrecada. E isso é difundido para toda a população a ponto de que as pessoas de fato acreditam que o grande problema do governo é que ele gasta mais do que arrecada e, enfim, essa é a grande questão. E a questão climática fica muito escondida por trás disso. E eu vejo que muito poucos analistas econômicos, muito poucos veículos de mídia e etc., trazem a questão climática como um dos motores, e na minha visão, o principal motor da crise econômica que o Brasil vive, sabe? Então, as pessoas, em geral, não gostam do dólar alto, não gostam da comida alta, e do preço dos alimentos alto, e etc. Mas as pessoas não entendem que o clima é talvez o principal causador de tudo isso. Por um problema de discurso. A gente não consegue emplacar esse discurso. Só que se o preço dos alimentos subiu no último ano, é especialmente porque a gente perdeu safra. Não só, a gente tem uma pressão muito grande feita pela transição energética no setor petrolífero do mundo que aumenta o preço da gasolina. Entendeu? Figueiredo, as pessoas não sabem de onde vem o alimento que elas comem, cara. Como que a gente vai relacionar clima com a economia? Não, essa é a parada. Eu entendo entendeu? que seja difícil, mas ao mesmo tempo, as pessoas já falam com muita tranquilidade sobre o déficit público, porque sai no jornal todo ano, o Brasil fechou com déficit de 40 bilhões. Jornal, cara, é você simplificar essa informação ao ponto que ela possa ser papagaiada e repetida pelas pessoas para produzir consenso. A questão é que não existe no governo atual malícia para você produzir consenso.
Você não entra e você fala e dá uma entrevista pública falando assim, ficou um pouco mais caro mesmo, hein, por causa da crise climática. Aí você não bota um monte de influenciador do governo e fala, a crise climática. Você não produz consenso, porque eu acho que existe uma ideia de que uma verdade vai prevalecer, mas ela não vai. Mesmo que a gente tenha a verdade, essa verdade já foi perdida. Ela não tem mais lastro. Então essa discussão não é sobre... Porque aí você está falando de um processo que é muito difícil, que é, primeiro, educar as pessoas sobre crise climática. Segundo, letrar as pessoas digitalmente. O Brasil já é um país com nível altíssimo de analfabetismo funcional. Quiçá, então, de analfabetismo digital, que é uma coisa que você tem que discutir pra cacete, que o mundo inteiro tem esse problema. E o Brasil, obviamente, por toda essa produção de desigualdade, onde o smartphone chega antes de um acesso à educação de qualidade, ele também vai ter esse problema. Aí você tem que fazer com que essa pessoa entenda o que é consumir informação. Isso uma pessoa de classe média não sabe mais o que é, uma pessoa de classe alta não sabe mais o que é. Para que aí então ela correlacione o clima com uma questão climática. Pois é. Quer dizer, o clima com uma questão econômica. Cara, isso não vai acontecer dessa maneira. O que você pode fazer é o atalho. Que o governo pregar a simplificação. Mas eu acho que esse é um caminho. Não explica as coisas. Mas esse é um caminho impossível para o governo. Comunicação, nossa não, né? A comunicação do governo brasileiro atual é tenebrosa, cara. A crise, grande parte da nossa crise hoje no Brasil, política, é comunicacional. A eleição do ano que vem está com uma perspectiva de terra arrasada por uma crise de comunicação. A gente tem uma porrada de problemas. Esse governo deixou muito a desejar. Tá todo mundo muito decepcionado, triste, chateado lá. O estado do mundo também está uma merda. Não, né? mas mas a não crise o central outro é de lado comunicação. também seja Porque, de muito fato, bom a comunicação, coisa que não é também. Porque eles só a conseguem... extrema-direita produz mas eles consenso só como ninguém, conseguem cara. atingir porque eles têm muito dinheiro, financiamento pra caralho, e tem muita Big Tech do lado desses caras também. Claro, óbvio, né? é óbvio que É o jogo foda. tá arrendado pra eles. E deixa os caras sozinhos, os caras tão fodidos, porque eles são burros. Mas aí que tá, meu irmão. A burrice dos caras também chega no nível de simplificação. Nosso a gente não tem coragem. Né? A gente não tem, o progressismo não tem. Eu nem acho que ele tenha que mentir. Mas o progressismo não tem coragem de mentir. Ele não tem coragem nem de hipersimplificar. Então ele não vai nunca espalhar uma campanha de desinformação que seja, por exemplo, de mostrar que é culpa do. Sei lá, por causa das enchentes do sul, o arroz ficou mais caro. O governo não vai se mobilizar para botar isso na boca de... Mas eu acho que tem um ponto também. Eu não acho que ele tenha Isso foi feito, aliás. O arroz encareceu no sul, porque eu sou o que mais planta arroz aqui no Brasil. Exatamente. E os caras falaram isso. Mas eu acho que tem um ponto a população importante. entendeu nisso? Pô, isso aí é desculpinha, isso aí nada a ver, tem que então, resolver o problema. Só que então, aí você tem que ser chucro, né? A segunda pergunta... É claro, você fala, por que o alimento está caro? E o governo responde, porque a gente teve seca e a gente perdeu metade da nossa safra de diversos alimentos por causa disso. A segunda pergunta também é óbvia. Então, por que o governo não está fazendo absolutamente nada para conter essas secas? Nem sobre a perspectiva de adaptação e nem sobre a perspectiva de mitigação das mudanças climáticas. Porque você também nem entende como você pode conter a seca. Essa é a parada também. Você não tem no imaginário público a manutenção e a contenção da crise nesse momento. Então a crise acontece... Cara, teve aquela pesquisa, eu esqueci quem fez, foi uma puta pesquisa do Brasil todo ano passado, que até tinha uma palavra central, enfim, que era como os brasileiros se definiam, era uma grande pesquisa sobre identidade nacional. E que também pegou outros temas. E aí, segurança pública virou o principal tema de preocupação, mas eu lembro que uma maioria de pessoas, eu não lembro quantas, entendiam que a gente estava, sim, num processo de mudança climática. Não, mais de 95% do Brasil reconhece a existência. É isso, esse dado. Exatamente esse dado que eu estava tentando lembrar. Então, assim, você tem consenso sobre mudança climática. A partir daí... E o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem isso. Ah, é? Nesse ponto... Não é. A gente tem países no mundo que, inclusive, veem a mudança climática como algo positivo, que a população concorda. Países muito frios, a Rússia, por exemplo... em geral, a juventude pensa que as mudanças climáticas são positivas, porque eles vão ganhar terra agricultável. Entendeu? É uma perspectiva muito brasileira. Assim. Eu acho que a gente está num momento, inclusive, a gente está melhor do que outros países do mundo. Você acha que isso tem a ver com a gente entender já, então, na pele, os desafios climáticos? Pelas coisas que já aconteceram no Brasil? Não só isso. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Sim. Então, assim, as pessoas estão vendo quem está sofrendo, que é a maior parte da população, e tá vendo quem tá tentando se safar também, entendeu?
Também tem essa parada. As pessoas, essa coisa da desigualdade social é uma coisa muito, assim, a flor da pele no Brasil. É evidente isso. Eu acho que a gente vai ter uma nova, em breve, eu acho que a gente vai ter um novo levante parecido com 2013, assim, contra a classe política, principalmente, assim. Eu também. Se eu fosse dar um tiro no escuro, assim, um chute do que vão ser os próximos 10 anos, eu acho que a gente tem um outro levante popular. Mas essa parada da Parecido. escala 6x1 aí é um... Pra mim, combustível. é um combustível, Muito bom. é um fio da meada não fascista de como fazer esse levante, porque quando esse levante acontecer, você tem alto potencial de fascismo, Sim. né? Fascismo na produção do levante, fascismo na resolução do Sim, levante, então assim, é isso, é o que eu falo da O que aconteceu com da o placa MBL, com o tectônica, surgimento né? dessa galera toda foi assim. Exatamente, a movimentação da placa tectônica é um grande produtor de oportunidades pra gente cooptar coisas pro lado progressista. Inclusive é isso, a escala 6x1, pra mim, essa discussão, o debate, o Rick Azevedo, são exemplos imaculados do que você consegue fazer subvertendo tecnologia ao seu favor. Agora, o que você faz com isso nesse contexto? Porque, cara, é isso, uma hora a gente vai sacar esse Congresso, porra. Uma hora o Brasil vai sacar o Congresso. A gente tá defletindo isso num certo binarismo, mas talvez não... Se a gente perde a eleição no ano que vem e a extrema-direita ganha a eleição de novo e faz um governo ainda mais desastroso que não consegue, como na pandemia conseguiu conter, produzindo consenso em cima da crise, né? Mas eu não sei também. O governo Trump, por exemplo, pra mim é uma incógnita. Muita gente fala que as movimentações do Trump, quando ele começou a taxar todo mundo, que ele ia perder base. Eu falei, cara, não vai perder base. O eleitor do Trump prefere, chutando aqui, né? O eleitor do Trump, pra mim, ele prefere ter uma vida 15%, 20% mais cara, porque ele tá pagando o preço no consumo dele, na expressão de consumo dele identitária política, de sentir que alguma diferença está sendo feita. Tá mais caro porque a vida está mudando, porque alguém está fazendo alguma coisa e é o As pessoas processo. têm que perceber que a vida está mudando. É esse o desafio. Mas aí a produção de comunicação entra aí, né? Porque hoje em dia a batalha é na nuvem, né? A batalha é no mundo duplicado de como a gente percebe a realidade, não na realidade física, material, né? A materialidade cada vez menos pesa, né? Pesa muito e ao mesmo tempo cada vez menos que é a pesa. verdade hoje, que é a realidade Exato. hoje, né, cara? Um pontinho para trazer no meio disso tudo, porque me toca muito, como eu sou da área da economia, e eu gosto de difundir essa informação o máximo que a gente pode. Então, para vocês aí que estão me ouvindo, essa informação é importante. O déficit público no ano passado foi de 40 bilhões. E esse dado foi interpretado como um dado muito ruim, porque a gente previu um déficit de 0. Essa era a perspectiva do Haddad e a perspectiva para os próximos anos. 40 bilhões foi exatamente o gasto do governo federal com as enchentes do Rio Grande do Sul. Nosso déficit é de 43 e o gasto do governo com as enchentes do Rio Grande do Sul foi de 37 ponto não sei quantos bilhões. Para mim é muito doido que essa informação não seja difundida. É uma insanidade. Eu não sabia desse valor. A gente gastou em gasto extraordinário para conter uma crise ambiental exatamente o que a gente teve de déficit público. E levando essa informação para organizações da sociedade civil que trabalham com clima, muitas não sabiam desse dado. Essa conexão não foi feita, cara. De que a gente gastou exatamente... Assim, é por isso que eu acho que é tão central. A gente já tem material e tamanho suficiente na crise para que todo mundo se ligue no tamanho dela. É simplesmente uma falha de comunicação. Da gente não difundir esse tipo de informação. E acho que falta cara de pau também, cara. Cara de pau. Falta cara de pau, sabe de quê? E aí, porra, é isso, mas tem gente que é mais conservadora com isso, mas assim, falta abrir, entrar em rede nacional e falar assim, caralho, a gente fechou o ano, a gente tem esse déficit aqui, a gente gastou isso aqui nas enchentes, foi o clima, não fosse isso a gente teria zerado, então a gente fez tal coisa, a gente abateu tal coisa. Eu acho. Que nem, porra, o filho da puta do Bolsonaro fazia toda vez pra produzir consenso, cara. E as pessoas escutavam e debatiam. Porque é isso, Botava quando a cara você e joga a falava. informação no mundo, a questão é a produção disso. É o que até o Torturra falou no Calma Urgente há um tempo atrás, que era justamente compra certas brigas que você vai perder no Congresso. Fala que você vai fazer certas coisas, porque mesmo que você perca, a pressão que você produz é porque você joga a carga no Congresso. Quando você Mas fala... eu não sei se isso interessa o governo também. Claro que não interessa. É claro que isso não é um erro de cálculo do governo. Isso é exatamente. covardia do governo.
Porque, assim, a própria perspectiva econômica do governo é de contenção de gastos. Essa é a perspectiva do Haddad. Ele é um Sim. economista liberal. Nem economista ele é, mas a visão econômica dele é uma visão econômica liberal. Então, a ideia dele é de que a gente tem que sempre gastar menos do que arrecada. E que a crise política que você produz ao peitar o Congresso ainda não compensa tentar ganhar uma eleição por 1% Exatamente. e manter as coisas como elas E, estão. assim, a nossa questão hoje é que tudo que a gente deixa de gastar com o clima agora, em adaptar as nossas cidades, volta daqui 5, 6, 7 anos com 10 vezes mais Mas os caras gasto não pensam para daqui conter 5, 6, 7 anos. Será que eles não pensam? Não pensam, pô. Eles pensam politicamente. Cara, a gente tá falando num modelo que nem 4 em 4 anos se sustenta. É verdade. É só você pensar que é o único país... Foda-se, né? É melhor eu não ter déficit público agora administrar o lá cara. Cara, pra isso há muito frente esse tempo, déficit cara. vem. Isso há muito tempo. Você É. vê isso, sei lá, trazendo um exemplo gringo. Já viram The Wire? Não. The Wire é uma série que é basicamente, assim, Tropa de Elite é literalmente o The Wire. Em termos de estrutura. Zona Cinza é uma série sobre Baltimore, uma série da HBO, sobre a violência urbana de Baltimore, guerra às drogas, tanto da perspectiva da polícia quanto dos traficantes que crescem nos bairros pobres e etc. E você tem toda uma discussão também, a partir das temporadas mais à frente, começa a entrar dentro do prefeito, do núcleo político, e você vai vendo como esse jogo se articula sempre para a próxima eleição. Então você acompanha, de repente, a trajetória durante algumas temporadas de um candidato progressista que banca esse discurso que a gente está bancando, e quando chega lá, aquela coisa clássica, né? E quando chega no poder, só que é feito de uma forma muito mais dolorosamente burocrática na série. Então você entende as nuances, que é meio que o Tropa faz isso bem também, né? Apesar de todas essas questões, de apresentar as burocracias e os entraves de onde a moralidade se perde nesse processo, né? Então, assim, eu acho que não se pensa porque não se pode dar ao luxo de pensar. Porque pensar não produz nada, para pensar só produz gasto, né? Na lógica eleitoral. E aí a gente, como eu falei antes, a gente fica com esse trabalho escroto de ter que defender o pensamento de democracia representativa de 4 em 4 anos. Sendo que o único país que tem uma perspectiva, diria, firme de futuro, um projeto de futuro, é a China, que não é uma democracia representativa. Eu acho que o Brasil deveria ser a China autoritária? Não, porque eu acho que a gente tem pensamentos culturais muito diferentes e o tipo de autoritarismo que estabeleceria aqui a gente sabe muito bem qual é. Diferente. Mas é importante ter esse contraste para você entender que é isso. Não que não exista autoritarismo no Brasil, existe sobre óbvio. outros vieses. Exatamente, viés mercadológicos né? principalmente. Pois é, quem manda nesse país Privatistas, aqui não é o governo. corporativistas, Os caras exato. estão representando Colocando um os sistema do lado do autoritários. outro, evidentemente Exatamente. eu acho o chinês muito mais legal. Mas Óbvio. eles têm uma sociedade muito diferente da Óbvio. nossa. Mas o É. meu ponto é que, assim, é isso. Nós temos um sistema diferente do chinês, o deles funciona muito mais do que o nosso. Aplicando o sistema deles a gente, as coisas seriam um pouco diferentes, porque culturalmente nós somos muito diferentes, mas eu gosto um pouquinho do lugar que a gente está. Eu gosto muito do Brasil também. Acho que e é isso, acho que o Brasil ele oferece soluções que vão ser diferentes das soluções da China. Mas é isso. Dá pra pensar e fazer as coisas de jeito diferente, sim. Acreditar nisso é muito importante. Gente, chegamos ao fim do PPG. Se vocês gostaram, deixa um comentário aí pra gente. O QR Code aí, o Fig. Vai ter um QR Code aqui na tela, caso você goste do nosso trabalho, para você poder apoiar a gente. Tá aqui, tem o Pix também aqui na descrição. Eu não posso terminar esse episódio sem agradecer ao Instituto Olhar, que apoiou aqui nossos episódios do Rio de Janeiro, a Trimonks, que está recebendo a gente, a Hollyland, que cedeu esses microfones pra gente aqui. Vocês estão ouvindo a gente bem? Hollyland. Devaneio do Velhaco, não teve a Devaneio hoje, mas, cara, que cerveja maravilhosa. Tô a semana toda bebendo Devaneio do Velhaco, cara, boa pra caramba. A Suspeito, que é uma marca de vinho maravilhosa também, que regou vários episódios do PPG. Quem mais, querido? Matheus Sodré. Ah, o Muito Matheus obrigado. Sodré. De nada.